última quinta-feira do mês, e esse mês sendo 31 também, nós deixamos esta última quinta do mês para os temas livres. Sendo então, como tema livre, eu gostaria de falar nessa noite sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que é algo muito profundo. O Sermão do Monte. Disse certa vez Gandhi que se todos o Evangelho fosse perdido e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido de fato, porque Jesus sintetizou no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, toda a sua filosofia de amor. Tem ali no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como preferimos, toda essa síntese do ensinamento do Cristo, falando do amor, da fraternidade, da amizade, do perdão, da paz. Tudo isso tem no Sermão do Monte. Esse monte que Jesus subiu para falar, que fica a 200 metros ali do Mar da Galileia, fica entre Cafarnaum e Tábega, foi ali que Jesus proferiu esse poema de amor maravilhoso, que nos toca fundo, e é algo que cabe muita reflexão, não uma leitura simples, requer que nós nos debrucemos, pensemos mais a fundo, sempre, todos os dias, constantemente. Então Jesus, vendo a multidão, ele subiu o monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a boca, Jesus ensinava dizendo, primeiro que ele diz. Antes de falar, só relembrando aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos alguns trechos do Sermão do Monte em capítulos. No capítulo 5, nós temos lá o Bem-aventurados os aflitos, que é um dos capítulos mais consoladores que nós temos. O 6 não, porque o 6 é o Cristo Consolador, não fala do Sermão do Monte. O 7 sim, que bem-aventurados os pobres de espírito. O 8, bem-aventurados os puros de coração. O 9, os mansos e pacíficos. E os 10, bem-aventurados os misericordiosos. E Jesus então proferiu o Sermão do Monte, começando com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E muitos de nossos irmãos podem até ironizar, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, por causa desse termo, pobres de espírito. Bem-aventurado, ou seja, bem-afortunado. Felizes, também tem essa tradução de felizes. Os pobres de espírito, então nós devemos entender pobres de espírito como humildes, a humildade. E a humildade, ela tem a sua etimologia na palavra humus. O solo, a terra, ou que está à altura do solo, ou seja, baixo. Porque o contrário da humildade o humilde seria o orgulho, que é um dos nossos maiores entraves em nossa vida. Um dos maiores entraves da nossa vida é o orgulho. Porque é ele, filho do egoísmo, o causador dos males na terra, de todos nós, seres humanos. Se nós fizermos uma análise mais funda, vamos perceber o orgulho como sendo a raiz dos nossos males. Sejam das pequenas contendas, e se falar também de guerras, também está ali o orgulho. E nós temos em Jesus o maior exemplo de humildade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem é o ser mais perfeito que foi nos concedido, que Deus nos concedeu como modelo e guia. E a resposta dos Espíritos superiores, Jesus, modelo e guia, porque como nos diz Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Franco, que nós temos muitos guias espirituais no mundo todo. No Oriente temos Buda, diversos. Moisés foi um guia espiritual, só que Moisés ele assassinou um homem.
E Jesus é o único modelo, ele é guia e modelo, porque ele foi ilibado, puro, do início ao fim. Então temos nele o nosso guia espiritual e modelo único, porque os outros vacilaram, escorregaram, derraparam, não servem como modelo absoluto, embora muitos são modelo, mas não absoluto. E Jesus é o nosso exemplo de humildade. Nós vemos, primeiro, que se considerarmos que Jesus, ele é quem constituiu o planeta, conforme nós vemos no livro A Gênese, de Kardec, não a Gênese de Moisés, mas a Gênese de Kardec. Nós vemos no livro Missionários da Luz, que Emmanuel nos traz também essa elucidação, que Jesus recebeu uma massa para constituir o planeta, que é o nosso planeta Terra. E isso há quase 5 bilhões de anos. Como ele veio com uma manjedoura, perto do solo, à altura do solo, lavou os pés dos apóstolos, deu lições de humildade a nós todos, que é o antídoto para o orgulho. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, foi o que Jesus nos disse. O reino dos céus, disse Jesus a Pilatos, meu reino não é desse mundo. Ele não falava de um reino como um rei da terra, no castelo. Ele falava no sentido figurado, o reino do amor, o reino da paz, da fraternidade, da amizade. Ele falava em termos espirituais. E Pilatos jamais seria capaz de compreender o que dizia Jesus naquele momento. Por isso ele silenciou. Seria impossível. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram. Muitos poderiam dizer ironicamente, mas eu não sou masoquista. Bem-aventurado, feliz quem chora, eu quero é rir, eu quero é ser feliz. Aqui está também um outro sentido, um sentido espiritual. Feliz quem chora, porque quem chora está se depurando. Se chora, se sofre, diz o Evangelho, o sofrimento é uma bênção que o Pai oferece aos seus eleitos. Diz Jesus também, felizes, Simão, aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para o reino dos céus. Vou repetir, felizes aqueles que se encontram em correção libertadora, porque se purificam para o reino dos céus. Jesus disse a Simão Pedro. E realmente nós estamos nos depurando. Infeliz é quem faz chorar. Precisamos entender o oposto. Mas se nós estamos chorando, porque de alguma forma nós fizemos chorar. Se não foi ontem, na vida atual, fizemos no passado, na existência anterior ou nas existências anteriores. Causa atual das aflições, causas anteriores das aflições, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena ler, vale a pena refletir. Então, infeliz é quem provoca lágrimas, mas feliz daqueles que estão chorando, que estão sofrendo, porque já podem resgatar. Muitos estão fazendo chorar e vão chorar depois, porque existe uma lei imutável que se chama causa e efeito e não tem como nós fugirmos desta lei. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uma outra citação de Jesus que gera muita confusão em nossos irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque é um termo que está tão deturpado, essa palavra mansos, que até há uma outra palavrinha colocada do lado para ilustrar aquela pessoa que foi traída, eu acho bem, bastante vulgar. Então, disse que o manso, nós dissemos, que o manso, ele tem sangue de barata, alguns dizem, os termos tão deturpados. Jesus veio nos ensinar que é o contrário, porque quem não é manso, ele gera contendas, ele agride, ele ataca, e o manso não. Então muitas vezes alguém chega e fala, você é um chato, grosseiro, aí vem a tendência ao revide.
Eu não, é você que é. E aí fica atirando combustível ao incêndio. Não tem fim. Fica um de um lado, outro de outro, e isso não acaba nunca. Quando o manso realmente é um espírito elevado, conforme diz Jesus, ele poderia até dizer, sabe que você tem razão, eu sou mesmo grosseiro, sou mesmo chato de vez em quando, sou mesmo... Porque aí tem a tendência do outro modificar, ele falar, não, porque você fez isso e tal. Já diminui um pouco o tom e deixa aquele revide, começa a diminuir aquele revide, aquela contenda que não tem fim. Mas então Jesus veio nos ensinar que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas olha que promessa interessante do Mestre, falando lá do futuro, porque 2000 anos atrás, ele não estava falando para aquela geração ali. Opa, nós vamos herdar a terra, né? Não, ele estava falando para o futuro. Os mansos herdarão a terra quando a terra se elevar de classificação de mundos, que nós aprendemos na doutrina espírita. E está ocorrendo já essa transformação. Já vem ocorrendo. Nós vamos deixar de ser mundos de provas e expiações, que é o que nós vivemos atualmente, para subir para o mundo de regeneração, que é muito melhor. Não é o paraíso, não é o céu, mas é bem melhor do que provas e expiações. Com certeza é bem melhor. Então Jesus nos orientou nesse sentido. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas se nós olharmos aí o noticiário, é meio raro encontrar mansos. Nós estamos vendo aí muitos violentos, agressivos, contendores, geradores de guerras, ditadores ainda. E o que vai acontecer com muitos desses? Vão ser detidos. Muitos já estão detidos. Eles não reencarnam mais. Porque eles geram a desordem, eles destroem. Então chega um momento que a sala de aula evolui, não dá mais para ficar com aqueles baguncentos na sala de aula, precisa ocorrer uma segregação. E eles vão para uma sala um pouquinho pior, para não falar muito pior. Eu ouvi uma entrevista do Divaldo Franco recentemente, ele disse que na década de 20 agora, né, nesse século, nós vamos ter bastante transformações. Muito provavelmente os espíritos devem ter dito a ele, os espíritos nobres. E vai ser uma década de bastante transformação para o bem, para o melhor. Né? E aí, continuando aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Os famintos, os sedentos de justiça, nós podemos entender como os credores de justiça, aqueles que necessitam que seja feita a justiça com eles. E é importante nós entendermos também que não existe ninguém injustiçado, porque muitas vezes nós achamos que não é justo o que está acontecendo com a gente. E o Espiritismo vem nos orientar que a divindade e as leis de Deus são perfeitas. Então não existe nenhum injustiçado. Pode ocorrer injustiça sim, mas injustiçado não. Até eu vi uma reportagem, não consegui ver, porque eu estava indo para o trabalho. Eu vi uma senhora reclamando dando depoimento que, eu não sei se um familiar dela foi preso injustamente por muitos anos. Ficou preso por muitos anos. E aí, se nós olharmos na atual reencarnação, nós vamos, nossa, que injustiça, meu Deus, como pôde, né? A justiça falhar tanto assim? E a justiça de Deus está perfeita. A justiça de Deus está perfeita. Nós temos um caso até no livro Ação e Reação, que um juiz prendeu lá uma pessoa injustamente, mas analisando lá as vidas anteriores dele, não era nada injustamente. Era consequência do passado dele. E aí nós não enxergamos o passado, então nós ficamos alimentando essa fala de injustiça, porque isso não deveria ter ocorrido. Então o Espiritismo nos orienta que precisamos olhar para trás e tirar isso. O que está acontecendo, nós, de alguma forma, estamos recebendo uma consequência do passado.
Então, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou seja, eles receberão a justiça. Infeliz é de quem causa injustiça. E tem muitos. E esses são infelizes. Serão amanhã, que muitas vezes escapam, como escapam, e hoje tem tantos recursos, né, até chegar no Supremo Tribunal Federal, ainda quer acabar com a segunda instância e tal. Mas não foge às leis imutáveis, as leis de Deus, elas são invioláveis. Bem-aventurados, queridos irmãos, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia significa colocar o coração nas misérias alheias, colocar o coração nas misérias dos nossos irmãos. E isso nos diz a própria oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Precisamos ter essa misericórdia. E a misericórdia nos fala muito do perdão. A misericórdia. Como uma mãe, um pai, temos alguns exemplos aí na mídia, conseguiram, entre aspas, digamos, perdoar o assassino do próprio filho, da própria filha. O que ela conseguiu? Em uma palestra, o Divaldo Franco também deixou uma questão em aberta logo no início, falando sobre o perdão. Você perdoaria uma pessoa que assassinou 170 familiares seus no campo de concentração e ele vem te pedir perdão? Será que você perdoaria? Então, a misericórdia é algo que Deus tem para todos. Jesus teve para todos nós e Ele nos deixou a misericórdia. E é algo que muitos de nós temos muita dificuldade. Colocar esse coração nas misérias deles, no criminoso, a pessoa que está muitas vezes presa a um vício, ou a vários vícios. Evitar esse julgamento só serve muitas vezes para pôr mais para baixo, porque a pessoa já se encontra prisioneira do próprio vício ou dos seus crimes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui, limpos de coração, o Livro dos Espíritos nos traz a escala espírita e ele nos fala do processo evolutivo que nós temos. Esse processo evolutivo, muito demorado, a longuíssimo prazo, porque nós já estivemos transitando aí em diversas espécies. É claro que nós não lembramos nem a reencarnação anterior, que é muito bom salutar não lembrar mesmo. Às vezes, algumas revelações não são possíveis, não são transmitidas. Quando esta revelação for útil, como eu já vi um caso em que uma revelação foi importante porque auxiliou um pedaço da revelação e auxiliou na tomada de decisão dos próximos passos. Caso contrário, não é permitida essa revelação mesmo, porque só vai gerar mais problemas, mais dificuldades, e a nossa curiosidade vai se aguçando cada vez mais, vai mexendo em coisas que vão complicando cada vez mais. O que é permitido, nós podemos saber. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os puros, os espíritos puros, eles veem a Deus, eles podem. Nossa, mas como? Kardec foi tão sábio quando ele elaborou a primeira questão do Livro dos Espíritos, que ele não usou o pronome quem, mas sim o pronome que é Deus, porque assim nós não tiramos essa personificação de Deus, comparar Deus com um homem, um ser humano, mas que é Deus é algo que nos faz pensar muito além, que é Deus a causa incausada de todas as coisas, a causa primeira de tudo, que não foi criado, que é eterno. Então os espíritos puros, eles veem a Deus, mas é algo que demora-se muito para se transformar num espírito puro.
Então, quando nós pensamos em Deus, nós pararmos um pouquinho para pensar em Deus, o que é Deus? E nós olhamos aqui para o nosso planeta e nós já ficamos assim tão admirados, né, maravilhados, boquiabertos com a dimensão do nosso planeta, a diversidade de tudo que existe, de plantas, e oceano, né, as profundezas do oceano. E aí nós vamos estudar um pouquinho de astronomia, ver um pouquinho aí da Discovery, e nós ficamos assim, olhando essas novas descobertas, e a Terra se transforma em um grãozinho infinitesimal, em quase nada, para não falar nada, né? Porque não é nada, mas em quase nada. E aí vamos ver as galáxias e tudo mais, e aí nós começamos a ficar assim, boquiabertos cada vez mais, né? E quem é o criador de tudo isso? É Deus. Então, às vezes nós perdemos a profundidade e a dimensão do que é Deus. E às vezes nós tratamos até de uma maneira muito superficial do que é Deus. E Deus é um ser sem palavras. Então, precisamos tornar-nos limpos de coração. Não é limpos, limpar a roupa só, então, o rosto, o corpo, é a alma. E na parábola do festim de núpcias, lá nos orienta bem, porque só participa das núpcias quem tem as vestes puras. E essas vestes é o nosso espírito, nosso perispírito. Então nós precisamos limpar-nos e ir elevando cada vez mais para um dia podermos ver Deus. Quando nós falamos de Jesus, que é um ser supremo, os espíritos de Escol, eles tratam Jesus como um ser de muito respeito, veneram muito Jesus, porque é realmente um ser de muito respeito. Nós não vemos esses espíritos elevadíssimos, como o Dr. Bezerra de Menezes, tratar Jesus como uma pessoa simples. Há um respeito muito grande, uma consideração muito grande. Jesus teve que mergulhar na lama para vir ter contato com nós, metaforicamente, porque, caso contrário, um ser tão radioso, né, ofuscaria-nos, nós não conseguiríamos ver, porque como olhar para o sol, ficaríamos cegos, ofuscados. Então ele teve que se adensar para que pudesse trazer a sua lição, o seu ensinamento para nós. Isso nós estamos falando de Jesus. Tem seres mais elevados que ele, como menciona Chico Xavier, que é um Cristo para o planeta, para o sistema solar, um Cristo para uma galáxia. E por aí vai, porque é infinita. E quem acha que é só essa vida aqui, depois acabou, vamos descansar na rede, nós estamos muito enganados. Aí nós vamos nos frustrar bastante, porque é uma evolução constante. Tem um livro do Luiz Gonzaga Pinheiro, inclusive tem ali para vender, é um livro que eu gostei muito, que chama O Perispírito e Suas Modelações. E muitas vezes a gente vai muito pela capa, né? A gente precisa abrir o livro e dar uma olhada. É um livro muito rico, porque ele nos traz ali uma explicação da evolução do espírito, desde o início, né? Desde lá como uma ameba, e depois nós vamos passando pelas escalas. Para chegar a ser ser humano, nós já transformamos muito, embora muitos digam, né? Está mais próximo da animalidade do que da angelitude. Realmente, mas já é uma transformação muito grande para passar de todas as escalas que nós passamos, né? Adquirir o automatismo que a gente tem, os nossos sistemas, e por aí vai. O Espiritismo anda par e passo com a ciência. Tanto que Kardec teve a ousadia de dizer: se a ciência comprovar que há algum erro no Espiritismo, o Espiritismo muda aquele ponto e segue com a ciência. E até agora, por enquanto, nada foi comprovado em erro no Espiritismo. Mas se tiver, há essa abertura. Seguimos com a ciência. E bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Nós precisamos ser pacificadores, levar a paz onde nós vamos, né? Às vezes a paz, ela não precisa ser proferida, ela é muito mais em termos de energia. Tem pessoas que não abrem a boca, mas passam uma energia tão boa pra gente, todo lado. Às vezes aquela pessoa está em silêncio, emitindo bons pensamentos, uma prece, uma oração, uma vibração, e está irradiando aquela energia tão boa. O ambiente lá, está lá, discussões, a pessoa entra em silêncio, vibra para aquele ambiente, está produzindo luz, é um pacificador. E o pacificador não é alguém estático, parado. Não, mas pelo contrário, ele é ativo, está levando, está agindo, levando essa paz e transformando. Serão chamados filhos de Deus, porque os contendores devem ser filhos de Deus, né? Vou falar. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Também quem sofre perseguição, os perseguidos também. Quantos temos, né, perseguidos? Às vezes a gente é perseguido, não sabe nem porquê. Mas a gente vê pessoas que têm inveja da gente. A gente fala, meu Deus, mas ela tem inveja do quê? Porque eu não sei o que ela está vendo para ela não ver, né? Às vezes a pessoa está passando por processo de doença, dificuldades, situações diversas, e a pessoa pega lá um ponto, talvez, lá que, não sei, tem lá um ponto, lá um holofotezinho, ela começa a criar imaginações e fantasias, e não vê tudo o que aquela pessoa passa, todas as dores e dificuldades que aquela pessoa passa, né? E às vezes passa a perseguir, né? Se torna um perseguidor daquela pessoa, calunia, fala, tem pensamentos equivocados. Mas Jesus diz, bem-aventurados, felizes os que são perseguidos, porque infeliz é quem persegue. É o outro lado da moeda. Infeliz é quem causa mal-estar, quem causa injustiça, quem leva a dor, quem leva o sofrimento. Muitas vezes está tão cego, como nós já estivemos anteriormente, está tão cego, sem perceber que está agredindo, que está machucando, que está ferindo, e se torna infelicitado. Então, possamos mudar de lado, trocar de lado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Essa minha causa aí, nós achamos assim, a causa de Jesus. Ele está falando aqui da religião, a pessoa ela segue, é seguidor de uma religião, adepto de uma religião, é um pregador, e aí ele é feliz porque ele é perseguido. Anteriormente eram muitos, né? Inclusive no início do cristianismo, eles morriam, devorados pelas feras, flechadas, envenenadas, queimados. E até mesmo, né, o Espiritismo no início sofreram muitos nossos militantes do Espiritismo também. Mas Jesus fala aqui muito mais da doutrina dele, da filosofia dele, dos ensinamentos dele. Ensinamentos que vieram aí se transformando, vindo à tona cada vez mais. Mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa dos meus ensinamentos. Então, quantos não são que seguem, injuriam, perseguem e falam, você é um bobão, você é um manso, como eu disse aqui, né? Você é um manso, você tem sangue de barata. E Jesus vem nos ensinar justamente o contrário. Nós temos que levar a paz onde quer que nós estivermos, por onde formos. É totalmente ao contrário. Nós precisamos decodificar e exercitar cada vez mais isso dentro de nós. Levar a paz, levar uma palavra amiga, evitar os revides. Não é fácil, porque o orgulho é algo que muitas vezes, né, nos aflora. E nós falamos muitas vezes, né, puxa vida, eu não queria fazer isso, eu não sei por que eu faço, como dizia Paulo, o apóstolo, né? O que eu quero, o que eu não quero fazer, eu faço. E é isso, porque ainda está tão enraizado dentro de nós, e a doutrina espírita nos ensina, transformarmos cada dia. Eu sou espírita, sou adepto do espiritismo, como que eu sei se eu sou? Kardec nos ensinou. Se eu procuro ser hoje melhor que ontem. Que fórmula fácil? Ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, tomara que eu possa dizer que hoje eu estou pior que amanhã.
né? Porque daí eu sei que eu estou evoluindo, que eu estou procurando me melhorar. Se hoje eu estou pior que amanhã, então eu estou tentando, me esforçando para amanhã ser melhor do que hoje. Isso é ser espírita. Isso é ser cristão, primeiramente, né? Porque o espiritismo é cristão. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, de Jesus. Então procuramos transformar e inserir o Sermão do Monte em nós. Diz aqui Jesus, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, que não é uma região, basta nós lermos o céu e o inferno, nós vamos entender que é um estado de espírito. É grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, nós temos exemplos de pessoas que foram perseguidas, que sofreram, mas que se elevaram e angariaram luz, angariaram paz. Quem de nós não quer? Sair do sofrimento, sair da tristeza, da angústia. Acho que o sofrimento pior não é o físico, é o sofrimento moral, é a angústia, é a aflição, é a tristeza e tudo mais que nós temos. A depressão está aí com mais de 360 milhões, acho que foi o último dado que eu vi, que eu fiquei abismado. Será que é isso mesmo? Será que eu entendi errado? Muitos depressivos que são diagnosticados, né? E os que não são, muitos que a gente não sabe, os que não temos aí os dados. Então, procuremos nos espiritualizar, procuremos trazer isso que o Evangelho tem, que nos conforta, ter a resignação. Não é o comodismo, né? Não é estender o pescoço, a guilhotina. O Evangelho nos ensina isso, não é isso. Não é você se colocar embaixo dos pés da outra pessoa para ela pisotear, não é nada disso. Não é isso. Não é ser ingênuos. O Espiritismo nos ensina a não ser ingênuos, mas também nos ensina a crescermos espiritualmente, a adquirir o nosso respeito, enfrentar as dificuldades, ir à luta. E é isso que nós temos que aprender todo dia, enfrentar as dificuldades. Caso contrário, nós ficamos no mesmo. Nada muda se você não mudar, dizia o bordão da Rede Globo antigo. E é verdade, nem sei se é deles, né? mas não deixa de ser verdade. Então, modifiquemos, nos transformemos, façamos uso do Evangelho no lar, a prece, que eu falei outro dia, que todos nós falamos, né? Quão importante que é a prece, um remédio, um medicamento, vale por um analgésico. Você está com aquela enxaqueca terrível, faça uma prece, vale por um analgésico. Jesus, então, nos abençoe a todos.